Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 2 de janeiro do ano de 2017 e o nosso tema hoje é a vida em outros planetas. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/vozespiritualista e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/vozespiritualista. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês que acompanham o conteúdo do canal, vocês que gostam da forma como eu abordo as reflexões, vocês gostariam de participar de um grupo de WhatsApp com os conteúdos aqui do grupo? Se você gosta, se você acha que seria legal receber as reflexões, coloca aí nos comentários que eu vou dar uma pensada nessa questão. Eu já tive grupo de WhatsApp há muito tempo, eu fundei mais de 10 grupos de WhatsApp. Ano passado eu saí de um grupo que eu tinha porque eu não gostei do rumo que ele estava tomando. Mas eu realmente vejo que o WhatsApp é uma ferramenta muito bacana quando se sabe usar, mas que exige comprometimento de todos. Então você que está me ouvindo, você que acompanha as reflexões, você que gosta do conteúdo, você tem interesse em participar de um grupo de WhatsApp sobre espiritualidade? Se você disser que não quer apenas ser um observador, mas que você vai contribuir, que você vai zelar para que o grupo mantenha a sua finalidade, até porque, como vocês sabem, eu só tenho acesso à noite à internet. Então, coloca aí nos comentários que, dependendo do feedback de vocês, eu vou criar um grupo só para as pessoas que acompanham as reflexões, ok? Então, fica aí, vamos ver o que vocês acham. Bom, eu resolvi gravar sobre esse tema porque eu estou relendo o livro Libertação, do Espírito André Luiz, através de Chico Xavier, e há um determinado trecho do livro onde o ministro Flacos, o ministro da colônia, está fazendo uma preleção ali para as pessoas e ele faz uma comparação que eu achei engraçada, mas interessante. Ele diz que a Terra é semelhante a uma laranja, e que nós, seres humanos, somos semelhantes às bactérias da laranja. E que toda a vida no cosmos seria semelhante à cadeia de montanhas do Himalaia. Então pensa, o que é uma laranja perto do Himalaia? Praticamente nada, né? E isso, embora seja uma comparação esquisita e engraçada, ela faz muito jus à ideia que nós temos do cosmos. Quando nós falamos cosmos, nós estamos falando de todo o universo, com seus planetas, com as suas galáxias e tudo mais. Os espíritos dizem, desde a época de Kardec, que a vida não existe apenas e tão somente na Terra, que a vida é abundante pelo cosmos. Isto quer dizer o quê? Que em diversos sistemas diferentes existem civilizações diferentes. Talvez em algum lugar do cosmos exista neste momento uma pessoa gravando uma reflexão como eu estou gravando, justamente abordando esse assunto. Isso é um tema muito rico para a gente pensar. O dia a dia, a correria, o estresse, a nossa falta de fé faz com que às vezes a gente tenha um olhar limitante sobre a vida. Como se a vida fosse apenas o nosso quarteirão, que é a Terra. Mas não é. Existem outras comunidades no universo. Algumas mais evoluídas que a gente, outras menos evoluídas que a gente, outras mais ou menos no nosso nível. Mas a vida é abundante lá fora. Esse é um ponto. Agora vamos pensar. Será que é possível o intercâmbio entre essas culturas? Será que ele já aconteceu? Bom, primeiro sim, já aconteceu. Na revista Espírita, que foi publicada por Allan Kardec, existem algumas entrevistas que Kardec fez com espíritos que estavam encarnados em outro mundo. Então não é uma nave que pousou, desceu um homenzinho verde e foi lá conversar com Kardec, não. Nas instruções espirituais, alguns espíritos que vinham escrever diziam não mais habitar a Terra, que eles estavam habitando outros mundos.
Então sim, o intercâmbio entre mundos é possível. No livro Cartas de uma Morta, de Chico Xavier, há um capítulo lá no meio do livro onde ela fala, por exemplo, de uma esfera espiritual onde, digamos assim, os espíritos mais evoluídos da Terra mantêm incessantemente contato com outras civilizações do nosso próprio sistema solar. Aí é claro que muitas vezes vem o cético e diz, não, peraí, lá não tem nada. Já olhamos Marte, já olhamos Vênus, já olhamos Júpiter, não tem nada lá. Bom, não tem nada aos nossos olhos, perante a nossa materialidade. Mas a vida ela é abundante em outras realidades, em outros graus de matéria. Então sim, Vênus é habitado, Marte é habitado, Júpiter é habitado. Isto não é novidade. Desde a época de Kardec se sabe isso. Kardec tem várias páginas de comunicações com espíritos que estavam encarnados em Júpiter. Humberto de Campos, na obra, agora me foge o nome do livro, mas há um livro em que ele próprio faz uma visita a Marte. Ah, mas isso aí é muita viagem na maionese, isso aí é esquizoterice, isso aí já... Não, não é. Quem realmente estuda o mundo espiritual e sabe como ele funciona, sabe que isso é perfeitamente possível para os espíritos que atingiram um certo grau evolutivo. Para uma grande maioria, ainda não. Mas para aqueles que já têm uma certa evolução, isso é perfeitamente possível. Agora, esse é um ponto. Vamos pensar sobre outro. Muito diferente é a opinião de que esses espíritos, aliás, percebam bem que até agora eu falei de espíritos. Eu não falei propriamente de seres encarnados visitando os mundos, hein? Estou falando de espíritos, que é uma facilidade com que o espírito tem de se movimentar por todo o planeta. Os mais evoluídos conseguem sair da Terra com a força do seu pensamento, então podem muito bem perambular pelo sistema solar sem nenhum problema, enquanto espíritos. Agora, quando nós estamos falando de visitas de extraterrestres à Terra, abdução e canalizações, esse tipo de coisa, eu pessoalmente fico com o pé atrás. Isso por quê? Porque aí sim eu acho que é um ramo muito propenso a viajar na maionese. Acho que é impossível? Não, não acho. Mas acho que temos que ter prudência. Por esses dias eu vi um vídeo lá de uma médium supostamente incorporada ou canalizada, né, como eles preferem falar, sobre de uma extraterrestre, que para mim não convenceu. Eu conheço a médium, já vi outros vídeos dela, vi ela falando e vi a suposta entidade de outro planeta irradiada, manifestada, não sei como é que eles explicam isso, falando através dela, da mesma forma que ela falava sobre os temas. Não vi diferença de personalidade, não vi um acréscimo de conhecimento, não vi nada ali que me convencesse ser de fato uma entidade de outro mundo se manifestando através daquela médium. Assim como tem muitos médiums também que você vai no terreiro, vai se consultar ali e você sai dali com a impressão de que não conversou com o próprio médium, né? Que muitas vezes não estava incorporado nada. Isso acontece. Então, se nós temos que ter um cuidado em relação às incorporações, penso que nós temos que ter um cuidado ainda maior quando nós estamos lidando com pessoas que supostamente incorporam, canalizam, irradiam, recebem mensagens de Asta Shera ou de qualquer outro ser por aí. Acho impossível? Repito, não. Mas acho que tem que ter cuidado. E se não der prova, como é que faz? Fica a fé pela fé. Então o fato é que, para mim, não resta dúvida de que a vida existe, a vida é abundante e os planetas mantêm um intercâmbio incessante do ponto de vista espiritual.
Se conseguem fazer isso a nível material, não sei. Tenho lá as minhas dúvidas. Deixa esse ponto. E para finalizar, vou trazer um caso pessoal para vocês. Em 2006, eu estava passeando com a minha esposa, então namorada, em Peirópolis, é um bairro rural aqui de Uberaba, muito conhecido pelos trabalhos espíritas que se desenvolvem lá há mais de 100 anos. Em determinado momento, nós olhamos para o céu e vimos um objeto estranho. Ele tinha um formato de um comprimido. Ele parecia, na verdade, um imenso comprimido branco. Só que ele estava parado, mais ou menos 100, 200 metros de altura, imagino. Ele não tinha luz nenhuma, não emitia nenhum barulho. Ora ele se mexia um pouquinho, ora parava. Ora mexia um pouquinho, ora parava. Ele passou por cima da gente, parou em determinado ponto, depois foi acelerando e sumiu no horizonte. Aquela visão me impressionou. Naquele tempo não tinha drone, e nem era drone, que drone você escuta. E parecia muito maior que um drone, parecia ser tamanho de um carro mais ou menos. Eu desconhecia qualquer meio tecnológico humano que pudesse explicar aquilo. Enquanto ele passava, tirei algumas fotos, na verdade tirei 4 fotos. Curiosamente, quando eu cheguei em casa e fui ver as fotos, todas as fotos que eu tirei antes, todas as fotos que eu tirei depois estavam perfeitas. Porém, as fotos que eu tirei do objeto, elas estavam preto e branco. E o objeto, que aos meus olhos parecia ter um formato cilíndrico, na imagem aparecia arredondado como uma esfera. Aquilo me impressionou. Na época eu cheguei até a mandar um e-mail para o programa Fenômeno UFO, que passa na Rede Boa Nova. Nem sei se eles falaram desse caso, se eles leram esse e-mail, porque eu não acompanho sempre o programa. E lamento que infelizmente não tenho mais as fotos originais para mostrar para vocês. Infelizmente, o meu computador deu um perereco e eu perdi tudo que tinha lá. O computador queimou o HD, sei lá o que aconteceu, eu tive que comprar um outro computador poucos meses depois. Infelizmente eu perdi essas fotos. O fato aconteceu, eu posso dar apenas o meu testemunho e posso especular sobre o que eu vi. Eu pessoalmente não acredito que era uma nave, que eram seres de outro planeta que estavam aqui visitando. Eu acredito que eu vi um aeróbus, um veículo espiritual descrito nas obras do André Luiz, fazendo trânsito entre colônias e que algumas vezes se torna perceptível para os encarnados. Porém, pode ser que tenha sido uma outra coisa. Sinceramente, não sei. E fica aqui a minha experiência. A vida é imensa. O universo é povoado de seres inteligentes. E um dia, se Deus assim nos permitir, nós vamos estabelecer contato com essas civilizações e vamos aprender muito com eles. Mas até lá, vamos seguir com os pezinhos na terra. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/vozespiritualista. Um abraço a todos.